Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Bhuti Simati Vidananda Das Goswamiti Namine Namaste Guru Saipranamida Se Prabhupada Pramadai Dustasiddhanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E agora nós vamos começar o capítulo 19. E daqui para frente vamos voltar ao padrão antigo de ler o verso e o significado deixado pelos comentadores anteriores. Então, nós estamos agora começando o capítulo 19 do 11º canto, né, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E esse capítulo é chamado A Perfeição do Conhecimento Espiritual. Então vamos lá, o verso 1. Shri Bhagavan Uvacha Yo Vidya Shruta Sampana Atmavam Nanum Manikam Maya Matram Idam Gyatva Gyanam Cha Mai Sanyaset. Shri Bhagavan Uvacha, Suprema Personalidade de Deus, disse: Ya, aquele que Vidya, com conhecimento realizado, Shruta, e conhecimento preliminar das Escrituras, Sampana, dotado, Atmavan, autorrealizado, não, Anumanika, ocupado em especulação impersonalista. Maya, ilusão, Matram, somente, Idam, este universo, Gyatva, conhecendo, Gyanam, tal conhecimento e o processo de alcançá-lo, Cha, também, Mai, a mim, Sanyaset, deve-se entregar. Tradução: a Suprema Personalidade de Deus disse: a pessoa autorrealizada, que cultivou o conhecimento das Escrituras até o ponto de atingir a iluminação, e que está livre de especulação impersonalista, compreendendo que o universo material não passa de mera ilusão, deve entregar a mim tanto esse conhecimento quanto o processo pelo qual o alcançou. Então, esse aqui é um verso interessante, esse tipo de tema a gente já viu antes aqui no Uddhava Gita, e é um tema interessante, onde o conhecimento é entendido como algo necessário, mas insuficiente. Você tem o conhecimento, você atinge a iluminação, mas não é o foco, não era o conhecimento, o foco era a iluminação, e a gente vai ver que o foco realmente é Bhakti, é a ligação amorosa da alma com Deus. Então, a pessoa deve, aqui está usando essa expressão assim, a pessoa deve entregar a mim, Krishna está dizendo, o conhecimento, ou seja, não se apegue ao conhecimento, não fique querendo desfrutar do conhecimento de seus frutos, entrega, deu, tanto o conhecimento como o processo que levou você a ter o conhecimento, ou seja, a parte do conhecimento era apenas um aspecto de fazer você chegar a um certo ponto, mas não é o objetivo final. Então a gente tem que também largar isso, da mesma forma que a gente já largou outras etapas para chegar na iluminação. Vamos ver aqui o significado. Maya Matram Midam Gyatva indica o conhecimento de que a alma espiritual eterna e a eterna personalidade de Deus estão separadas por completo das qualidades temporárias do mundo material. A palavra Vidya Shruta Sampana significa que se deve cultivar o conhecimento védico com o propósito de atingir a iluminação, e não para dar um espetáculo de misticismo
intelectualidade ou especulação impersonalista. Então esse é o ponto, né? O conhecimento, ele pode ser usado, ele pode ser considerado um fim, né? Pode ser usado para atingir outros fins no mundo material, na vida encarnada. Ele falou, não faz isso, não. Conhecimento é só para você chegar na iluminação, não é para você ficar aqui se achando ou você usar o conhecimento para, né, confundir as pessoas ou se confundir. Não, é só para você chegar no objetivo final. Tendo neutralizado os efeitos ilusórios de Maya, deve-se então transferir a atenção para a Suprema Personalidade de Deus, entregando ao próprio Senhor o processo de negação filosófica. O que quer dizer isso? O processo no qual você está entendendo que isso aqui não é a realidade última. Você está entendendo que isso aqui é Maya. Então, esse processo de entender, ok, não, isso aqui não sou eu, o corpo não sou eu, peraí, a matéria, isso aqui não é a realidade última. Você está negando, você está entendendo que tem algo mais. Então, esse processo, ele chega a um ponto final onde você, de fato, vê Deus em tudo e tudo em Deus. Srila Jiva Goswami dá o exemplo de que quando há perigo, o rei pode distribuir armas aos cidadãos particulares, mas depois da vitória militar, os cidadãos devolvem as armas ao rei. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica esse ponto da seguinte maneira: de um modo ou de outro, a entidade viva tem de livrar-se da ilusão material, Maya, que a tem coberto desde tempos imemoriais. Cultivando a ausência de desejos e a renúncia mediante a prática do sistema de yoga mística, a entidade viva desenvolve conhecimento a respeito da ilusão e pode assim elevar-se acima do âmbito da ignorância material. Contudo, uma vez que se esteja situado na plataforma transcendental, tanto o conhecimento a respeito da ilusão, quanto o processo de adquirir tal conhecimento não tem mais aplicação prática. Ou seja, é como eu explico, sabe? Comportamento, a gente vai trabalhando. Lembra que tem esses três, né, pilares, né? O caminho tríplice do yoga, como eu ensino. Tem comportamento, conhecimento e devoção. Comportamento, você vai aprimorando, e aí chega um ponto que tudo bem, seu comportamento já está pianinho, né? Se não é perfeito, ninguém é perfeito, tudo bem, Krishna fala que ninguém é perfeito, mas está bem legal, né? Então você chega, é um limite, é como se fosse uma curva que vai assim e, né, achata a curva, né? A gente está ouvindo muito de achatar curvas hoje em dia, então a curva se achata, né? Ela fica assim, achatou a curva. Conhecimento é a mesma coisa. No começo, tanta coisa que eu estou aprendendo, aí, pum, chega um ponto, não é que você vai ter conhecimento infinito, só Deus, né, onisciente, mas você vai ter todo o conhecimento que você precisa para a sua perfeição e felicidade. Então, o conhecimento, chega ao limite. A única coisa que não para é devoção. Devoção vai, e nunca mais para. Então, esses dois processos, tanto de você saber agir no mundo material, como adquirir conhecimento da ilusão material, eles têm um ponto final. E depois desse ponto, você já está iluminado, já deu, mas aí sobrou devoção. Então, é bem importante entender essas três curvas, né? E essa vida pós-perfeição, pós-iluminação. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dá o exemplo de um homem que pode ser perseguido pelo fantasma de uma cobra ou de um tigre. Enquanto o homem está possesso e pensa, eu sou uma cobra ou eu sou um tigre, serão feitas tentativas para neutralizar a influência do fantasma, através da aplicação de joias, mantras e ervas. Mas ao libertar-se da possessão dos fantasmas, ele volta a pensar, eu sou o senhor fulano de tal, filho do senhor cicrano de tal, e retorna à sua natureza original. Nesse momento, as joias, mantras e ervas não têm mais aplicação imediata.
A palavra vidya neste verso indica então conhecimento adquirido através da análise filosófica, da yoga mística, austeridades e renúncia. Semelhante conhecimento sobre a natureza temporária e ilusória deste mundo neutraliza a ignorância, e existem muitas escrituras védicas que treinam a entidade viva nesse conhecimento. Aos poucos, ela abandona sua falsa identificação com o corpo. Esse é o ponto, né? Falsa identificação com o corpo. Essa é a questão maior que a gente quer resolver. Por isso que Krishna começa a Bhagavad Gita falando que você não é o corpo, né? Então esse é o ponto assim central da realização. Aos poucos, ela abandona sua falsa identificação com o corpo e a mente materiais e com aqueles objetos materiais que interagem com o corpo e a mente. Tendo realizado esse conhecimento neutralizador, a pessoa deve se ocupar no serviço amoroso, bhakti, a personalidade de Deus, e tornar-se um devoto puro. Ao lograr a completa perfeição na consciência de Krishna, ela naturalmente perde o interesse nos inúmeros detalhes da ilusão e pouco a pouco é transferida para o mundo espiritual. Então, como é que está encaixando isso tudo aqui? A gente disse que foi o primeiro verso. A gente acabou de ver 2 versos focados no Varnashrama, não foi? Varna e Ashrama, com foco maior em Ashrama, porque aqui Krishna quer falar de espiritualidade, e a gente viu que o objetivo do Ashrama, dos 4 Ashramas, era o quê? Era levar você como estudante a aprender, como casado, tudo bem, a cultivar o conhecimento e regular os sentidos, mas aí logo muita ênfase foi dada ao Vanaprastha e o Sannyasi. E qual que era o objetivo deles? Desapegar-se do corpo e cultivar conhecimento espiritual. Você lembra? Esse era o objetivo. Esse, na verdade, né, toda aquela relação do Vanaprastha, do Sannyasi, era uma forma de um treinamento intenso para a pessoa desapegar-se do corpo, da sua identificação corpórea e cultivar o conhecimento da transcendência. Esse é o objetivo. Por isso que você não precisa passar por tudo isso, né? Por isso que se você cultivar o conhecimento, cultivar Jnana Yoga, né? No método 3T, na minha prática no sadhana que eu recomendo para vocês, quais são os 3 T's? Meditação, japa, mantra transcendental, prasada, comida transcendental, e 3, cultivo de conhecimento transcendental, Jnana Yoga. Então, quando você já está praticando Jnana Yoga, você está praticando esse cultivo do conhecimento, como vocês estão fazendo aqui, você já está chegando na perfeição que a outra pessoa foi ralando lá para conseguir. Entendeu? O objetivo é o mesmo, são caminhos diferentes para chegar nesse objetivo de desenvolver o conhecimento. E o conhecimento, de novo, não é o objetivo final, porque o objetivo final é Bhakti. É desenvolver e manter e cultivar para o resto da eternidade seu relacionamento amoroso com Deus. Então esse é o processo, bem explicadinho aqui por Krishna. Verso 2, perdão. Para eruditos filósofos autorrealizados, sou o único objeto de adoração, a meta desejada da vida, os meios para alcançar essa meta e a conclusão estabelecida de todo conhecimento. De fato, por ser eu a causa de sua felicidade e do fato de eles estarem livres de infelicidade, tais almas eruditas não têm nenhum propósito eficaz, nem objeto querido na vida, exceto a mim. Então agora Krishna está falando assim, bem para o foco dos filósofos, das pessoas que cultivaram a transcendência pelo conhecimento, pelo uso da inteligência, filosofando, pensando, questionando, examinando a vida. E essas pessoas ficam tão felizes que ele está falando, olha, essas pessoas toda a causa de felicidade, e o fato que eles não têm nenhuma infelicidade, eles sabem que se deve exclusivamente a mim. Então o Krishna está falando isso, né? Que na verdade quando você chega nesse ponto da perfeição, da iluminação espiritual, você entendeu
que Krishna é o seu único objeto de adoração, Deus é a única coisa que tem de legal aqui, tudo o resto é uma ilusão, e que é graças a Krishna que você pôde cultivar o conhecimento, que Krishna é o objeto do conhecimento. Foi com ele que você atingiu o conhecimento, e o objetivo do conhecimento final, né? O objeto máximo de conhecimento é Krishna, e que tudo isso está te trazendo ilimitada felicidade. Então, com esse processo, você fica totalmente em Bhakti, né? Você foi, pelo conhecimento, te levou a Bhakti. Então, Krishna fala algo parecido na Bhagavad Gita, né? No capítulo 15, o verso 15 do capítulo 15, ele fala isso, né? De mim vem todo conhecimento, lembrança e esquecimento, e eu sou o objetivo último do Vedanta, ou do final do conhecimento, Vedanta, e eu que sou o compilador do Vedanta, eu sou o objeto. E no capítulo 13 ele fala algo parecido, que ele é o que deve ser conhecido e o foco de todo o processo de conhecimento. Então, a ideia sempre é essa, né? Que ninguém que está estudando a vida, nenhum filósofo que se não chegou em Deus ainda, ele ainda não entendeu as coisas, né? Está faltando ainda, não chegou nessa conclusão última. Entender Deus como a fonte, a base de todas as outras verdades, a base de todo o conhecimento, a fonte de tudo. Então não chegou ainda no nível último do conhecimento. Significado. No verso anterior, o Sr. Krishna afirmou que se deve, por fim, entregar a ele aquele conhecimento pelo qual se vê o mundo material como ilusão. Os apegos materiais, de certo, são problemas para as entidades vivas, pois são doenças da alma espiritual. Quem contraiu uma doença de pele que causa terrível coceira obtém apenas alívio passageiro ao coçar as chagas insuportáveis. Se não coça, ela sofre muito, mas coçando, embora haja uma sensação instantânea de prazer, segue-se um sofrimento insuportável. Pois aumenta a coceira. Verdadeira felicidade não se encontra no fato de coçar as infecções da pele, senão que em se libertar da doença. As almas condicionadas são molestadas por muitos desejos ilusórios e, em desespero, tentam satisfazer os sentidos através de desesperados processos de coçar, tais como sexo ilícito, consumo de carne, jogos de azar e intoxicação. Elas depois tentam obter alívio por meio de sociedade, amizade e amor mundanos, mas o resultado é sofrimento intolerável. Verdadeira felicidade é eliminar de vez a doença da coceira do desejo material. Visto que o desejo material é uma doença da alma, deve-se adquirir conhecimento para tratar esta doença e eliminá-la. Esse conhecimento terapêutico é essencial enquanto a pessoa está doente, mas quando está em plena saúde, tal conhecimento médico-técnico já não interessa à pessoa sã, e ela pode deixar tal conhecimento para os médicos. De modo semelhante, na fase avançada da consciência de Krishna, não se precisa pensar continuamente nos problemas pessoais, mas pode-se antes pensar na suprema personalidade de Deus, o Sr. Krishna, com amor e devoção. O Sr. Krishna aconselha no verso anterior que se devem eliminar os problemas pessoais mediante o conhecimento técnico da ilusão, Maya. Depois de abandonar a meditação constante em tais problemas, a pessoa pode então tornar-se um amante de Krishna. O Sr. Krishna, sem dúvida, guia todo e cada devoto internamente, dentro do coração, e externamente através do mestre espiritual autêntico. Dessa maneira, o Sr. Krishna, aos poucos, treina os devotos sinceros a abandonar seu apego irracional à matéria morta. Uma vez que se tem alcançado liberdade, o devoto começa a cultivar seriamente sua relação com o Sr. Krishna no céu espiritual.
Talvez alguém pense erroneamente que assim como em certa fase do avanço a pessoa deixa de se concentrar no conhecimento analítico técnico a respeito da ilusão, então em outra fase ela pode abandonar o serviço devocional amoroso ao Sr. Krishna. Para anular semelhante especulação, o Sr. Shri Krishna aqui afirma de várias maneiras que ele é a eterna meta suprema de todos os seres vivos, de todos os seres humanos deveras cultos. De fato, os eruditos mais preeminentes do universo são os sábios, tais como os 4 Kumaras, que aceitam Sr. Krishna como seu único objeto adorável. Porque descobriram que são eternas partes fragmentárias da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão interessados em atividades fruitivas e especulação mental. O Sr. Krishna concede bem-aventurança celestial e liberdade da ansiedade a seus seguidores sinceros, que não têm nenhum outro propósito nem objeto de amor na vida, senão o Senhor. Muito lindo, né? Muito legal, né? Comentário assim altamente devocional vindo de almas com a clareza completa da vida. Muito lindo, né? É isso aí. Bom, né, a gente poder voltar a falar sobre esses tópicos tão elevados depois de ter que passado 2 capítulos falando dos detalhes mais mundanos e práticos do Varnashrama. Muito lindo. Verso 3. Aqueles que alcançaram a perfeição completa através do conhecimento filosófico e realizado, reconhecem meus pés de lótus como o supremo objeto transcendental. Desse modo, o transcendentalista erudito me é muito querido e, mediante seu conhecimento perfeito, ele me mantém em felicidade. Então, muito lindo, né? Então, de novo, o objetivo último, aqui é usada essa palavra, né? Meus pés de lótus, que fica assim, bem pessoal, bem humilde, pessoal e íntimo, né? De assistir esse foco. Então, você, né, a gente se usa muito, escuta muito essa expressão, né? Do foco nos pés de lótus de Deus, né? Os pés de Krishna. Muito essa expressão na tradição védica como um todo, né? Na cultura do yoga. Porque essa questão da humildade, do pé, do abrigo, de você entender, né? É muito amor, mas ao mesmo tempo com aquele elemento ainda de, né? De rendição, de você se abrigar, de entender, né? Que Deus é infinitamente superior. Então essa combinação de doçura com entrega, com grandiosidade. Então muito bonito. Então é a perfeição do conhecimento, né? Você entender que o objeto último mesmo é os pés de lótus de Deus. A vida é para isso. Se você fez isso, então você já ganhou, entendeu? Você está aqui para isso. Você está aqui vivo como um ser humano, basicamente, só para tentar chegar nesse ponto aqui, tá? Só para isso. Se você entendeu isso e está com esse foco assim, laser em Deus, então pronto, você é um yogi perfeito, a sua vida foi perfeita e você nunca mais vai precisar nascer de novo. Então, muito bonito isso. Significado. As palavras Padam Shreshtam Vidur Mama, eles reconhecem meus pés de lótus como supremos, de certo eliminam os filósofos impersonalistas da categoria Samsiddha. Porque então é isso que eu estou falando, é os pés, né? Bem pessoal, não é uma energia, não é a luz de Deus, não é fundir no Brahman, esse papo dos impersonalistas, não, é muito clara a mensagem de Krishna para quem quiser ouvir. A coisa é pessoal. Deus tem forma transcendental. Você tem forma, Swarupa, transcendental. A morada de Deus tem forma, variedade, cores, todas transcendentais. Né? Forma, detalhes, corpos, não é exclusividade de Maya. Não, Maya é uma ilusão da realidade, ou seja, quando você vê uma ilusão no cinema, você vai lá e vê um monte de dinossauro andando numa ilha. Tá, aquilo ali é uma ilusão, mas é uma ilusão baseada na realidade, né? Numa coisa de ilhas, de dinossauros. Então faz sentido a ilusão porque ela é criada em cima de algo real, sim, dinossauro, copos, ilhas, ok, boca, dente. Aí fica legal a ilusão.
E assim também, essa ilusão aqui, ela é tão cativante porque ela é um reflexo, como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Um reflexo da realidade original. Como se fosse uma árvore na beira de um reservatório de água, que você vê a árvore original e o reflexo da árvore, né? Refletindo na superfície da água. Então, não é que só aqui tem corpo e forma e cores e atividades, e aí a realidade espiritual não tem nada. É só uma energia. Isso não faz o menor sentido, né? Nada disso aqui faria qualquer sentido se fosse isso, né? Então, não. É pessoal e por isso, então, aqui os acharyas estão apontando esse fato, né? Que Padam Shrishtam Vidur Mama, eles reconhecem meus pés de lótus, para ficar bem pessoal. Nessa passagem, o Sr. Krishna se refere a grandes eruditos transcendentalistas, tais como os 4 Kumaras, Shukadeva Goswami, Sri Vyasadeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De forma semelhante, o Senhor declara na Bhagavad Gita, capítulo 7, versos 17 e 18: Tesham Gyani Nitya Yukta Eka Bhaktir Vishishyate Priyohi Gyaniноtyartam Aham Sacha Mama Priyam. Desses, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor, pois eu lhe sou muito querido e ele me é querido. Verso 18. Udhara sarva evaite gyani tvattvameva me matam ashtita sai yuktatma mamevanu tamam gatim. Todos esses devotos são, sem dúvida, almas magnânimas, mas aquele que cultiva conhecimento acerca de mim, eu o considero como sendo tal qual eu mesmo. Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará. E esta é a meta mais elevada e perfeita. Então aqui a gente está vendo, né, um paralelo muito forte, muito claro com a Bhagavad Gita. Jnana refere-se a uma percepção analítica e filosófica autorizada acerca da realidade. E quando tal conhecimento é claramente compreendido através da santificação da consciência, a resultante experiência abrangente chama-se Vijnana. O conhecimento especulativo e impersonalista não purifica de fato o coração da entidade viva, senão que afunda cada vez mais no esquecimento da suprema personalidade de Deus. Assim como um pai está sempre orgulhoso da educação de seu filho, do mesmo modo, o Sr. Krishna fica muito feliz ao ver as entidades vivas adquirirem sólida educação espiritual e assim progredirem no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Vamos ler mais um verso. Verso 4. A perfeição que se produz mediante uma pequena fração de conhecimento espiritual não pode ser lograda através da execução de austeridades, visita a lugares santos, canto de orações em voz baixa, doação de caridade ou ocupação em outras atividades piedosas. Então, olha só que interessante. Krishna fala, olha só, a perfeição do conhecimento de uma pequena fração do conhecimento espiritual não pode ser logrado através de austeridades. A gente acabou de ver, né, os capítulos lá dos vanaprastas ralando, lembra? Debaixo do sol, rodeado de fogo, na água gelada, o sannyasi lá não tendo onde comer e dormir. Então, isso são austeridades. Então, isso aí, não vai resolver nada com uma fração do conhecimento espiritual. Então, austeridade não. Visitar lugares sagrados, né, fazer peregrinações, também não é tão legal. Japa,
Aqui ele falou japa, orações em voz baixa. Japa, não do santo nome, que é diferente, mas japa, assim, de outras orações. Japa, doação de caridade ou ocupação em outras tantas, né, atividades piedosas. Nada disso é tão poderoso como o cultivo de conhecimento transcendental. Gente, essa é a diferença, sabe, desse caminho do yoga. Essa ênfase no conhecimento, né? Aqui Krishna isso é chamado glorificação, está glorificando o conhecimento espiritual, o processo de Jnana Yoga, glorificando mesmo. E na Bhagavad Gita, Krishna intensamente glorifica também o conhecimento no capítulo 4. Você pode ver que ele está falando, ele fala como é importante, com um pouquinho vai te salvar de nascimento e sua morte. Ele vai, né? É a espada que corta a dúvida, o barco que vai ajudar você a cruzar o oceano de nascimentos e mortes, é o fogo que vai queimar seu karma, cinzas. E assim ele vai glorificando o conhecimento. E essa é a diferença, né? Porque outros caminhos teístas, você vê que não tem esse papo, não tem conhecimento, até porque não tem o conhecimento, né? Não tem o conhecimento. Então não tem o conhecimento, não tem a glorificação da importância, da compreensão de adquirir o conhecimento, e a coisa fica um pouco rasa, fica só na base da fé. E aí você tem que acreditar, fé, aí o resto é mistério, aí você tem que aceitar o mistério como sendo parte do processo. Ah, fica na dúvida, a gente chama de mistério. Fé, mistério, para você ficar com fé e acreditar no mistério, toma aqui uns milagres, né? Então fica essa combinação de fé, mistério e milagre, que assim não resolve, né? Fica muito nebuloso. Fica tudo muito nebuloso, muito difícil, né? Porque aí você não tem para onde ir, se você não acreditar no milagre, cadê? Eu preciso ver o milagre, aí você não vê o milagre, aí você perde a fé, se você perde a fé, você já, né, para de ficar achando que mistério é legal, porque você quer conhecimento, né? Se a pessoa está perdida, não, curte aqui, ficar no mistério perdido, não, eu estou perdido, eu quero ir para casa. Você quer um mapa, você quer um negócio bem claro, GPS lá te apontando, vira aqui à esquerda, segue 100 metros, vira à direita, você quer um negócio claro. E é isso que tem aqui. E só aqui. Então, assim, esse é o poder desse caminho, sabe? Da consciência de Krishna, esse poder desse caminho do yoga, focado em Krishna, explicado por Krishna na Bhagavad Gita, aqui na Uddhava Gita, né? Também cultivado no Yoga Sutras de Patanjali. Essa é a beleza, que eu tento passar tanto no caminho 3D, é você cultivar o conhecimento, usa a cuca, usa a inteligência, isso que você tem de bacana, usa isso para você ter uma vida maravilhosa, para você então entender e chegar no destino final, que são os pés de lótus de Krishna. Jnana aqui se refere a uma compreensão clara acerca do domínio supremo do Senhor sobre tudo que existe, e esse conhecimento realizado não é diferente da suprema personalidade de Deus. Confirma-se no verso anterior, através das palavras Padam Shreshtam Vidur Mama, que o Senhor é supremo. Alguém talvez execute penitências ou visite lugares sagrados com uma mentalidade orgulhosa ou motivação material. Do mesmo modo, alguém talvez ofereça orações a Deus de caridade ou execute outras atividades externamente piedosas com muitas motivações bizarras, hipócritas ou mesmo demoníacas. O conhecimento realizado a respeito da supremacia do Senhor Krishna, contudo, é uma sólida ligação com o mundo espiritual. Isso aí, gente. Yoga, conexão, junção, ligação, Jnana Yoga. Uma conexão com Krishna. E se alguém busca esta compreensão santa, pouco a pouco é promovido a um nível mais alto da existência consciente, chamado Vaikunta, ou Reino de Deus. Muito legal, né? Que delícia de versos, que bacana. E que Krishna abençoe todos vocês com muito conhecimento espiritual, com esse amor e desejo e gosto pelo cultivo do conhecimento espiritual. Hare Krishna.